Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando aqui a psicografia do Carlos Bacelli, sob orientação do espírito de Irmão José. Nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta. E o capítulo 13 se chama Decepção. Decepção. Preste atenção na fala que ele vai trazer sobre a decepção, mas se atentem para uma colocação absolutamente pessoal. Quantas vezes a gente já falou em relação a alguém, ou a gente não falou, mas pensou em relação a alguém? Nossa, estou muito decepcionado com fulano. Ou, nossa, estou muito decepcionado com ciclano. Quantas vezes a gente já falou ou pensou, ok? E aí nós vamos ver essa frase, esse texto, porque ele começa dizendo assim para nós: quem venha a se decepcionar com alguém é porque, com certeza, não se considera capaz de se transformar em objeto de decepção para outrem, tomando equivocadamente a si mesmo como exemplo de conduta moral. Quem vem a se decepcionar com alguém é porque já se acha numa condição que nunca vai decepcionar o outro. Será que a gente está em condição de achar que a gente não decepciona a ninguém? Se nós fizéssemos uma fila de quem a gente se decepciona, de quem a gente decepciona e de quem a gente agrada, olha, é provável que a gente perca o tamanho da fila de quem a gente decepciona. Porque é muita gente que se decepciona conosco. Como que a gente pode dar sentido a essa colocação e ter a arrogância de achar que a gente já está em condições de não decepcionar a ninguém? A gente decepciona. Da mesma forma que o outro nos decepciona, a gente também decepciona. Então, o que é o ideal? É a gente não dar ênfase para a decepção. Tanto que, quando ele coloca assim, esta pessoa, então, não se considera capaz de se transformar em objeto de decepção para outrem, tomando equivocadamente a si mesmo como exemplo de conduta moral? Se eu me decepciono, é porque eu nem conheço o outro. Aqui, gente, atenção. Se eu não conheço o outro, eu não me conheço. Se eu não conheço o outro, eu também não me conheço. Porque o outro é capaz de me decepcionar? É. Como eu também sou capaz de decepcionar N pessoas. N pessoas. Nós somos capazes de decepcionar da mesma forma que o outro é capaz de nos decepcionar. Veja bem, o escritor Terêncio, que viveu na Grécia entre o ano 185 e o ano 159 antes de Jesus, ele viveu apenas 26 anos e ele tinha o perfil de escrever peças para teatro, e ele escrevia, as peças que ele escrevia ou eram tragédias ou eram comédias. Uma peça que ele escrevia sobre tragédia, outra peça era uma comédia. Veja, quando a gente fala em comédia, não é o sentido que nós damos hoje para comédia, não. A comédia hoje tem uma conotação de humor. A comédia grega, ela não tem conotação de humor. Ou era tragédia ou era comédia, mas a tragédia é tragédia, o que nós já sabemos de tragédia. Tá? O que é comédia na Grécia Antiga? A comédia na Grécia Antiga é aquela colocação que tem, aquela peça que tem um final feliz. Um final feliz, um final tranquilo, um final adequado, o final que as pessoas esperavam que tivessem. Hoje nós não temos o ditado que a gente fala assim: enquanto não está bom, não é o fim. A gente vai esperando. Se acompanha uma novela, se acompanha um filme, enquanto não está bom é porque ainda não é o fim. Pode esperar que não está. Nós temos, isso é um ditado popular. Mas para Terêncio, o que era comédia é aquela que vai acabar sem tragédia, que não necessariamente tenha conotações de humor. Ele escrevia tragédias e comédias. Em meio aos escritos dele,
ele tem uma colocação muito interessante que ele fala assim: sou humano. E por ser humano, nada que vem do humano me assusta. Nada que vem do humano me apavora. Nada que vem do humano me perturba, porque eu sou humano. Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Olha que profundidade. Sou humano. Atenção, gente, ele desencarna com 26 anos. Hein? Olha que maturidade. No campo espiritual é muito intenso isso. Porque sou humano. Nada que vem do humano me incomoda. Por quê? Porque eu também, sendo humano, eu também posso incomodar. Nada que vem do humano me perturba, porque eu também posso perturbar. Nada que vem do humano me apavora, porque eu também posso apavorar o outro. Porque sou humano. Mas no final, tem uma frase que hoje todo mundo usa, e vem de Terêncio, que se chama, que as pessoas dizem assim: enquanto há vida, há esperança. Isso foi Terêncio quem criou. Imagina, gente, isso tem mais de 2.200 anos. Essa frase perdura. Enquanto há vida, há esperança. E Terêncio que escreveu. O que ele está dizendo para nós? Que o nosso movimento é de perseverança. Então, a gente se decepcionar com o outro, fica parecendo que a gente já está numa escala diferente de solidariedade, de espiritualidade, de moralidade, de crescimento. Oh, gente, não estamos, não. Sou humano, já nivelei. Sou humano. Nada que vem do humano me assusta. Ora, por que eu vou me decepcionar? Não faz sentido eu me decepcionar. Por quê? O risco que eu corro de ser decepcionado é o mesmo que eu corro de decepcionar alguém também. Está claro? Continuando. Na condição de espíritos frágeis, todos, em dado momento, somos capazes de frustrar exageradas expectativas criadas a nosso respeito. Na condição da fragilidade que a gente caminha, todos nós vamos frustrar alguém, como alguém irá nos frustrar também. Todos nós. Por que falando da fragilidade aqui? Porque, olha bem, vamos comparar Jesus, a chance dele se decepcionar conosco, ela é zero. Sabe por que a chance dele se decepcionar conosco é zero? Porque ele conhecia a nossa intimidade. Vão voltar lá na colocação de Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, quando ele vai descrever para nós, quando ele vai palestrar, quando ele vai discorrer sobre o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, ele coloca para nós assim: e Jesus, vendo a multidão, ele via a multidão de pessoas. Até aí, normal, a gente também ia ver multidão de encarnados. Jesus via a multidão de desencarnados. Por quê? Porque tinha um grupo de desencarnados envolvido com os encarnados que estavam naquele ambiente. Até aí, aqueles espíritos, aqueles encarnados que fossem videntes ou clarividentes, estariam vendo também. Mas Jesus via o estado íntimo da criatura. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia, Jesus via. Era uma multidão que inflamava o olhar do Cristo. Então veja, Jesus ia se decepcionar? Ele conhecia todo mundo, gente. Ele não se decepcionou. Por quê? Aliás, ele mesmo fala: vim para os doentes e não para os sãos. Conversando com seus discípulos, ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, quem que estava ali naquele momento? Os doentes. Ele vai se decepcionar? Todos humanos. Voltando a Terêncio, antes de Jesus, todos humanos. E ele veio para os doentes. Ele não iria se decepcionar, de forma nenhuma. Agora, atentemo-nos. Quando ele fala espíritos frágeis, aí ele está falando da gente. A gente ainda se decepciona. E a gente ainda decepciona o outro. Sabe por quê? Como ele diz, a gente deposita uma expectativa em relação àquilo que a gente espera. O outro não tem para oferecer aquilo que a gente espera. Ele tem para oferecer aquilo que ele alimenta no estado íntimo, que ele vivenciou, que ele construiu, que ele alicerçou. Isso ele tem para oferecer. A gente espera nas nossas idealizações,
nas nossas projeções, na nossa imaginação, na nossa criatividade. Aquilo que a gente idealiza do outro, a gente espera que ele nos ofereça, e ele não oferece. Aí a gente começa, eu me decepcionei, gente, a gente precisa de parar com isso, até porque o outro espera que eu ofereça para ele aquilo que eu também não tenho, eu não tenho. E não adianta a pessoa chegar para mim e me colocar num local onde eu não estou. Olha a importância da humildade, saiba onde você está, em que degrau que você pisa, os valores que você tem, aqueles que você precisa ter, saiba. Sabe o nome disso? Autoconhecimento. Quando Jesus coloca para nós, lá em João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se conheça. Conheça o seu estado íntimo e você vai saber se você está em condições de subir 2, 3, 5, 8 degraus. À medida que a gente vai se conhecendo, a gente sabe que, olha, nós estamos aonde a gente deve estar. E não precisa de ter falsa humildade, da gente achar que eu tinha que estar lá na treva. Claro que eu não tenho que estar na treva, eu já recebi a oportunidade para estar aqui, é porque eu estou aqui e pronto. Eu também não tenho que estar no plano jupiteriano. Quem sabe eu sou um espírito de escola? Não, nada disso, gente. Nada disso. Eu gosto de dar exemplo que entre Hitler, que talvez talvez não, de tudo que a gente estuda, ele, o maior algoz da humanidade, entre Hitler e Francisco de Assis, eu estou colocando Francisco de Assis, nem fui lá em Jesus, não. Entre Hitler e Francisco de Assis, estou eu, está você, estamos nós. Nem tão perversos quanto Hitler e nem tão angelizados quanto Francisco de Assis. Olha, a gente está nesse degrau aqui, ó. Se a gente está nesse degrau, aproveitemos. Eu não posso exigir que o outro me ofereça, por quê? Porque ele é um espírito frágil, como ele acabou de colocar para nós. Ele é um espírito frágil. Se ele é um espírito frágil, na condição de espíritos frágeis, todos em dado momento somos capazes de frustrar exageradas expectativas criadas a nosso respeito. No seguinte parágrafo, ele diz assim: em sua humanidade, olha, falando da gente, em sua humanidade, ninguém há que, sob influência das trevas, que ainda traga em si, esteja isento de cometer equívocos, que suscitem desilusões em quem o eleja por ponto de referência comportamental. Na treva que a gente carrega, ninguém está em condições, no estado íntimo que a gente traz, no nosso estágio humanitário, aliás, no nosso estágio de envolvimento com os grupos, ninguém está sem a ação da treva, que num determinado momento não vai se decepcionar ou não vai decepcionar o outro. Até porque o outro é que te elege. E muitas vezes você se acha. Se o outro te eleger, a questão é do outro. Se ele se decepcionar, volta a questão para o outro. Você sabendo qual é o seu lugar, você sabendo qual é o seu degrau, você sabendo quais são as suas atitudes, quais são os seus comportamentos, quais são os seus envolvimentos, quais são os seus sentimentos, olha, o outro pode se decepcionar ou ele pode te eleger, mas o engano é dele. Se ele se decepciona, o engano é dele, e se ele te elege para um patamar ainda maior, o engano é dele. Saiba você, no movimento do autoconhecimento, aonde você verdadeiramente está. Se a gente estende a mão para alguém, é porque nós estamos em condições de estender a mão para alguém. Entretanto, veja bem, não estendamos a mão naquele patamar de quem se acha numa condição diferenciada. Para com isso. Até porque, nessa distância aqui, isso aqui não significa nada. Porque muitas vezes a gente estende a mão para esse aqui se levantar hoje, e esse que a gente está estendendo a mão para se levantar, ele dá um salto na escala evolutiva de tal maneira que ele ultrapassa a gente, porque a gente... Veja, quando eu trago essa observação para vocês, eu estou dizendo, de forma muito simples, o que coloca para nós Gabriel Garcia Marques. A gente só olha alguém de cima para baixo se for para estender a mão e auxiliar essa pessoa a se levantar. A gente só olha para alguém
de cima para baixo, se for para nós estendermos a mão para ajudar alguém a se levantar. Fora isso, estamos todos no mesmo patamar. Então, o que significa? Não faz sentido a decepção. Não faz sentido a decepção. Porque a gente é capaz de errar e de acertar no mesmo diapasão, na mesma nota, a gente é capaz de errar e de acertar. E aí ele continua. Exigir de outro o que não se tem para oferecer, ou o que se imagina ter, sem contudo realmente ter, é extrema falta de caridade. Exigir que o outro ofereça o que eu não tenho para oferecer, ou exigir do outro, olha bem, o que se imagina ter, porque tem coisas que a gente acha que tem, mas a gente não tem. A gente exige que o outro tenha. Se eu não tenho caridade suficiente, por que eu exijo que o outro tenha? Se eu não tenho paciência, por que eu exijo que o outro tenha? Se eu não sou resignado, por que eu exijo que o outro seja? Se eu não sou perseverante, pelo contrário, eu vou abandonando tarefas, eu não tenho perseverança, por que os outros têm que ter? Quando a gente faz isso, o que ele coloca para nós? Isso é extrema falta de caridade. Isso não é uma falta de caridade simples, não. É extrema falta de caridade. A gente exigir que o outro ofereça aquilo que nós não estamos oferecendo. Se eu exijo, eu tenho que, no mínimo, já cumprir. No mínimo, eu já tenho que ter aprendido. Se nós entendermos essa frase com profundidade, vocês imaginem que esse mundo ele ia ser um movimento de solidariedade indescritível. Se nós entendêssemos que a gente não precisa de exigir nada de ninguém. As pessoas vão oferecendo à medida que têm para oferecer. E eu também vou oferecer aquilo que eu tenho para oferecer. Não precisa da gente ficar exigindo e nem de aceitar as exigências. No movimento de autoavaliação, a gente sabe do que a gente é capaz. Se vocês se atentarem para o Livro dos Espíritos, sobre a pergunta que Kardec faz para os espíritos sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, lembram? Então veja, a resposta é grande. Vocês estão acompanhando no vídeo, é a pergunta de número 886. Mas veja, mas a primeira frase, ele já vai colocando ali para nós. Tá? Quando ele fala da benevolência, da indulgência e do perdão. Que a gente coloca sempre aquela sigla BIP, para a gente não esquecer, que é benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Se nós entendermos que esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, atenção, a pergunta é, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Não é para nós, não. Como entendia Jesus? Não é para nós. Porque para a gente entender a profundidade desta sigla, benevolência, indulgência e perdão, para nós entendermos, nós temos uma viagem secular pela frente. Uma viagem, aliás, eu vou dizer mais, uma viagem milenar pela frente para entender o significado da palavra caridade como entendia Jesus nessas 3 definições. A gente está em condição de exigir de alguém alguma coisa, gente? Isso é falta de caridade. Aliás, extrema falta de caridade. Tratemo-nos uns aos outros como irmãos, que somos suscetíveis de quedas. Como irmãos que somos suscetíveis de quedas, evitando endeusamentos e idolatrias, porque, em verdade, apenas se decepciona com o próximo quem construiu um altar para ele e a sua revelia ou não o santificou. Eu vou repetir, esse é o último parágrafo nosso, olha só. Tratemo-nos uns aos outros como irmãos que somos. Atenção, se tratemos uns aos outros como irmãos que somos, ele está falando do verdadeiro sentido da palavra irmandade.
Por quê? Porque como irmãos, a gente muitas vezes briga, a gente discute, a gente tem desacordos, a gente tem atritos, a gente tem conflitos, mas como verdadeiros irmãos que somos, a gente dá conta da convivência que é viver com. A gente dá conta dessa convivência. Se nós tratarmos com o verdadeiro sentido da palavra irmãos, como suscetíveis de quedas, que o nosso irmão cai, a gente também cai. O nosso irmão falha, a gente também falha. Se a gente entender como somos suscetíveis de quedas, evitando endeusamento e idolatria, a gente não endeusa e não idolatra ninguém dentro da nossa casa. A gente não faz isso. Se nós entendemos que os outros dentro da nossa... Nós não temos o ditado que a gente fala casa de ferreiro, espeto de pau? A gente não valoriza dentro da nossa casa. Aliás, Jesus tem uma colocação dessa, que depois você pesquisa lá para nós, viu, Cássio? Eu não estou me lembrando em qual passagem que está, quando Jesus coloca para nós assim, só há profeta sem honra. Aliás, não, deixa eu colocar do jeitinho que eu me lembro, mas vocês vão acompanhar aqui. Não existe profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua família, ou na sua casa. Não existe profeta sem honra. O que Jesus está dizendo para nós? O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que casa de ferreiro, espeto de pau. Se a gente não endeusa pai, não endeusa mãe, não endeusa irmãos, se Jesus não foi valorizado pelos seus irmãos, se a mãe dele não foi valorizada pelos irmãos dele, não foi da forma que ele a valorizava, se eles não valorizaram, se Jesus, que tinha ligação direta com Deus, quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está falando da perfeita sintonia com Deus. Ele não está nem falando da sintonia com a espiritualidade maior, não. Ele está falando da sintonia dele com Deus. Ele não foi valorizado pelos irmãos. Se Jesus teve os amigos que ele escolheu como discípulos, e dos 12 que ele escolheu, um foi lá e o traiu, ele escolheu 12. O que isso significa para nós? Que por mais que a gente escolha os nossos amigos, nós não teremos 100% da aprovação das nossas atitudes, graças a Deus, porque esses amigos nos ajudam a crescer. Esses amigos que contrapõem a nossa maneira de pensar, de agir, de fazer, de pronunciar, de acolher, eles vão dando instrumentos para a gente pensar. São os amigos. Mas imaginem vocês, Jesus escolheu 12. Um foi lá e furou o olho dele. Um foi lá, vendeu o cara, depois de escutar tudo que ele trouxe da mensagem, foi lá e vendeu Jesus. E depois de vender Jesus, ainda tira a própria vida pelo movimento autopunitivo que assolava o seu estado íntimo. Então, se a gente não endeusa, nós somos irmãos. Por que nós vamos endeusar pessoas de fora? Coordenador da casa espírita, nós vamos endeusar padre, nós vamos endeusar pastor, nós vamos endeusar empresário, nós vamos endeusar político. Por que nós vamos fazer isso, gente? Estamos todos no mesmo degrau. Quanto mais a gente endeusa, quanto mais a gente idolatra, maior é a nossa queda na decepção. Estamos todos no mesmo lugar. Estamos todos no mesmo lugar. Voltando. Em verdade, apenas se decepciona com o próximo quem construiu um altar para ele. A gente se decepciona porque a gente constrói um altar para o outro, a sua revelia ou não. E aí o que a gente faz? O santifica. É muito comum quando a pessoa desencarna, a gente começa a santificar, vocês já notaram? Era o capeta. Depois que desencarnou, a gente começa a filtrar para achar a coisa boa. Isso é muito bom, porque quando a gente faz isso, é o nosso movimento de espiritualização, ainda que ele aconteça no velório. Mas que aquela pessoa receberá as consequências do plantio, receberá. Ah, mas teve coisa boa? Óbvio. Óbvio que teve coisa boa. Por quê? Porque todo mundo na Terra tem coisas boas para oferecer.
não angelizadas, mas todos nós temos coisas boas para oferecer. Mas o melhor que a gente tem para oferecer, o melhor a gente ainda não conhece. Aliás, quem coloca isso para nós, Clarice Lispector. Clarice Lispector, que ela se considera uma escritora brasileira, mas ela é ucraniana. Ela nasceu na Ucrânia. Por que ela se coloca como uma escritora brasileira? Porque ela fala assim, eu nunca pisei na Ucrânia. Ela nasceu lá, mas ela nunca pisou lá. Sabe por que ela nunca pisou lá, gente? Olha que curioso. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920. 10 de dezembro de 1920. Ela desencarna 9 de dezembro de 1977, faltando um dia para ela completar 57 anos. Ela desencarna com 56 anos, faltando um dia para completar 57 anos. Ela fala que ela, embora tenha na sua origem a Ucrânia, mas ela nunca pisou na Ucrânia. Por quê? Porque quando ela veio para o Brasil com 2 meses de idade, ou seja, ela era de colo. Então o que ela fala é literal. Eu nasci na Ucrânia, mas eu nunca pisei na Ucrânia. E entre as várias falas dela, ela tem uma colocação muito interessante, falando a respeito desse movimento de nós vislumbrarmos o outro. E nessa relação ela diz assim, o melhor de mim é aquilo que eu não conheço. Ô, gente, isso é muito bacana. O melhor de mim é aquilo que eu não conheço? O que ela está dizendo para nós? Eu volto na colocação de Jesus, quando ele fala que eu disse para vocês lá em João, olha, conhecereis a verdade vos libertará, porque o melhor de mim é aquilo que eu não conheço, porque quando eu passar a me conhecer, fazendo uma associação com a fala, Jesus com a fala da Clarice Lispector aqui, quando eu passar a me conhecer, o melhor de mim ainda está por vir, porque eu ainda estou tamponando algumas situações, e aí construímos a relação de decepção. Atentemos-nos para isso. Conhecermos-nos é o caminho, até porque a gente não decepcionará e a gente não se decepcionará com aquilo que vier do outro. É isso aí. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.